Transposição. Em ótica oftálmica, transposição é o termo e a operação mais conhecidos dos óticos e optometristas. Digamos que é o beabá dos profissionais que estudam a nossa ótica. Transposição é a mudança das curvas ou designações de uma lente, sem que se altere seu verdadeiro poder de refração. Oi pessoal, aqui é o canal Mister Óculos, e hoje a aula é transposição. Assista a aula anterior antes de assistir essa. Regras para fazer transposição. São 3 regrinhas. Já analisamos a leitura pelos meridianos principais das lentes. As leituras anteriores representam de uma certa maneira a transposição. Agora vamos aprender as regrinhas mais fáceis. Primeira, tome para o novo es, a soma algébrica entre os anteriores es e sil. Segunda, troque o sinal do sil e mantenha o seu valor. Terceira, se o eixo for inferior a 90 graus, acrescente 90 e se for superior, subtraia 90. Alguns exemplos de somas algébricas, para quem esqueceu. Exemplos de transposição. Estão aí os exemplos de transposição e os leitores poderão utilizar qualquer uma das designações, lado direito e esquerdo, que terão os mesmos valores dióptricos. Adoção do cilíndrico negativo. A utilização das designações com um sil negativo é mais usada em nosso país. Por convenção se usa sil negativo há muitos anos, e deveremos usá-lo sempre. Não teria o menor sentido a utilização administrativa dos 2 sinais, o que causaria maior confusão. Mas o importante é que o leitor entenda que poderá usar as 2 designações que terão o mesmo valor dióptrico. Alguns fabricantes de lentes já utilizam as 2 designações, no mesmo envelope de embalagem, o que facilita muito por evitar erros de cálculos. Entendendo onde se inicia a leitura dos es e sil. Ao ótico e optometrista não interessa apenas conhecer uma regrinha para fazer a nossa já conhecida transposição. A ele interessa, sobremaneira, conhecer todos os detalhes relativos à leitura dos es e sil, através da leitura dos meridianos principais. Como a lente é o seu principal instrumento de trabalho, o conhecimento dos poderes dióptricos em sua totalidade deve ser completo. Valores dos meridianos principais. Como vimos anteriormente, uma lente es tem o mesmo valor dióptrico em todos os seus meridianos. Vimos também que uma lente plano-sil tem um meridiano plano e o oposto dioptricamente graduado. Finalmente vimos que uma lente es sil tem 2 meridianos principais, dioptricamente graduados e diferentes. No desenho acima vemos uma lente sobreposta contra um transferidor. Podemos lê-la como es mais 2,25 sil menos 1,00 eixo a 45º ou es mais 1,25 sil mais 1,00 eixo a 135 graus. Até este ponto tínhamos dado exemplos com eixos verticais e horizontais, entretanto, esses exemplos poderão ocorrer com eixos diagonais desde 5 graus até 175 graus, como no exemplo acima. O que representa a designação cilíndrico, sil? O nome cilíndrico se origina da figura geométrica cilindro, conhecida de todos nós. As primitivas lentes cilíndricas, na acepção da palavra, eram fabricados com uma superfície verdadeiramente cilíndrica e com um meridiano de curva chata 0,00 dioptro, como se fossem uma seção de uma superfície da figura geométrica cilindro, desenho abaixo. A designação cilíndrico ou sil permanece até os dias de hoje, mesmo sabendo-se que as modernas lentes são verdadeiramente tóricas. Lentes afocais. As lentes afocais não são propriamente lentes dioptricamente graduadas. Elas são utilizadas como complemento, quando um olho tem deficiência visual, e o outro nada tem. São lentes de poder dióptrico zero, também chamadas de graduação plano ou neutras. São muito utilizadas em óculos de segurança industrial, com lentes endurecidas, para proteção contra impactos nos olhos e também em óculos solares esportivos. Valores dos componentes cilíndricos na direção horizontal. Quando precisamos descentrar horizontalmente o centro óptico de uma lente esférico-cilíndrica cujo eixo astigmático esteja na direção diagonal, ou seja, fora de 0 ou centésimo octogésimo, teremos que calcular o componente cilíndrico na direção horizontal e combiná-lo com o esférico da receita. Consideramos que já foi explicado que a força cilíndrica de uma lente está oposta ao seu eixo. Porém, quando este eixo está em direção diagonal, a força do sil também estará oposta ao eixo diagonal.
Será necessário calcular primeiramente o seu componente na direção horizontal para, em seguida, combinarmos com a dioptria e proceder à descentração do centro óptico. Assim, facilitarmos a função do montador, que será o responsável pela colocação da lente na armação e obtenção da distância pupilar com exatidão. Vemos acima o desenho de uma lente plano cilíndrica mais 1,00, com eixo a 45º. Considerando que 45º está no meio caminho entre 90º e 180º, o valor componente do cilíndrico na direção horizontal será de mais 0,50. As linhas contínuas representam os meridianos principais e a pontilhada o valor intermediário, ou seja, na direção horizontal. Esclarecemos que componente cilíndrico na direção horizontal somente é simétrico e percentual quando os eixos estão a 90º, 180º, 45º e 135º. Nos demais eixos diagonais, o valor exato será baseado nas elipses que demonstraremos em seguida. As tabelas e cálculos que estamos difundindo baseiam-se não em percentuais mas sim em cálculos trigonométricos, senos e elipses. Se não, vejamos a força dos cilindros oblíquos no meridiano horizontal. A curvatura de uma superfície cilíndrica aumenta gradualmente, do poder 0, no eixo do meridiano, até o máximo poder no meridiano perpendicular ao seu eixo. A superfície do poder do meridiano, ou meridiano perpendicular ao eixo, é circular com seu raio, R, sendo o raio do sólido cilindro. No meridiano do eixo, que é plano, chato, para planos cilíndricos, o raio é considerado como infinito, R igual, e em qualquer meridiano entre aquele de poder 0 e aquele do máximo poder, a seção cruzada do cilindro é uma elipse. Uma equação trigonométrica pode expressar a relação entre o máximo poder do cilindro, o poder em qualquer meridiano em questão e o ângulo entre o eixo 0 e o meridiano em questão. Esta equação é a seguinte: sendo dm igual ao poder resultante na direção horizontal dos cilindros posicionados em qualquer meridiano diagonal. dc igual força total do cilindro da receita. A igual ângulo entre o eixo horizontal e o meridiano do cilindro da receita. O uso do poder dióptrico na direção horizontal do cilindro de eixos oblíquos é utilizado quando precisamos saber o valor dióptrico total, no meridiano horizontal, para produzirmos prismas ou descentrações horizontais do centro óptico,